Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Louvado seja o nosso Deus por esse tempo precioso de culto, de adoração ao Senhor. Deus abençoe também meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha pela transmissão do canal do YouTube da nossa igreja. Que o Senhor também fale ao seu coração através da sua palavra, onde você estiver neste momento. Deus abençoe você, meu amigo, minha amiga, que também, de repente, recebeu o link ou procurando uma igreja, um culto, chegou até nós no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana do Jardim Verônia. Que Deus te abençoe também, bem como todos os amados irmãos presentes aqui na igreja. Eu os convido nessa noite a meditarmos na palavra do Senhor no livro de Jó. Livro de Jó, e nós leremos no capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 22, e depois entraremos no capítulo 2 e vamos ler até o versículo de número 10. A primeira leitura eu farei e a igreja acompanhará. Então eu lerei do versículo 6 ao versículo 22. E a partir do verso 1 do capítulo 2 até o versículo 10, aí faremos a leitura em conjunto. Jó, capítulo 1, versículo 6 até o término, praticamente, do capítulo 1, e depois juntos leremos no capítulo 2, de 1 a 10. Assim nos diz a palavra do Senhor. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor,
veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos na tua presença. Já expressamos diante de ti em cânticos, em hinos, que o Senhor é um Rei sublime, que o Senhor é digno de ser adorado, que o Senhor é o nosso general que vai à frente do seu povo, do seu exército, que tudo que o Senhor criou te louva, as aves dos céus, as feras do campo, nós que fomos criados conforme a tua imagem e semelhança. E nós também já declaramos nessa noite que nos entregamos a ti como uma oferta de amor, como sacrifício vivo, santo e agradável a ti, porque este é o culto que agrada ao Senhor. Acabamos de ler esta porção da tua palavra e pedimos a iluminação do teu Santo Espírito ao teu servo para expor aquilo que o Senhor colocou no meu coração nesta semana, e também a tua igreja, para que ela compreenda a tua mensagem, e ao sair daqui nós possamos estar bem certo da verdadeira motivação que devemos ter no coração para te servir. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Por que você serve ao Senhor? Não se precipite na sua resposta, mas pense um pouquinho. Por que você serve ao Senhor? Nós temos rápidas respostas que poderiam ser dadas, respostas que nós já decoramos, mas eu insistirei um pouco mais, depois de termos lido esse texto que sempre nos assusta quando lemos Jó. Por que você serve ao Senhor? É bem verdade que só Deus é que pode prescrutar, que pode penetrar na nossa alma, e Ele é o único que prescruta não só a nossa ação, mas as intenções, as motivações ocultas do nosso coração, aquilo que nem ainda foi produzido em pensamentos e palavras, e o Senhor já as conhece todas. Então Deus é o único por excelência que sabe exatamente como está o meu e o seu coração em relação à motivação para servi-lo. E nesta noite, mais uma vez, olhando para a história desse servo do Senhor, nós vamos refletir para responder essa pergunta. Por que eu sirvo ao Senhor? Por que você serve ao Senhor? Por que nós servimos ao Senhor? Eu já inicio dizendo que eu não farei um estudo aprofundado no livro de Jó.
Um livro em que, dependendo da linha de interpretação que você tomar, você poderá chegar a conclusões erradas e equivocadas. Por exemplo, tem gente que acha que esse personagem nunca existiu. Tem gente que acha que o livro de Jó é uma grande parábola. Porque alguns acham impossível um homem resistir tamanha dor, tamanho sofrimento como ele sofreu. Ficamos sempre, quando vamos lendo e prestando atenção nos detalhes desse texto que eu acabei de ler, a maneira como foi difícil para esse servo de Deus perder tudo aquilo que ele possuía. Mas nós também corremos um sério risco, ou algumas pessoas por aí ousadamente têm colocado a culpa em Deus na história de Jó. Eles até entendem que Jó existiu, e nós sabemos disso. Daqui a pouco eu lerei os versos 1 a 5, em que fala que ele era o homem mais rico do Oriente. Ele talvez, possivelmente, foi um homem que viveu no período patriarcal. Até alguns sabem que, se fôssemos analisar em termos de história, de cronologia do tempo, este talvez seja o livro mais antigo da Bíblia. A história mais antiga da Bíblia é a história de Jó, do tempo dos patriarcas. E ele se destacou na sua geração. Mas alguns acham que a culpa é de Deus, porque Deus, de forma muito severa, pesou a mão ou provou a fé, testou a fé de Jó até as últimas consequências. É claro que outros vão dizer, não, pastor, a culpa é do diabo. Satanás é que é o culpado de tudo isso. Afinal de contas, foi Satanás que instigou, que incitou o nosso Altíssimo Deus a fazer isso contra o seu servo. E se você escolher essas respostas, ou tentar responder essas respostas, sem um aprofundamento, sem um conhecimento amplo da palavra, corremos um sério risco de chegarmos a conclusões erradas. Não tem como esconder o sofrimento humano, a dor da perda, do luto, da perda da saúde, da perda dos bens, porque o texto que nós acabamos de ler deixa isso muito claro para nós. Mas tem uma questão muito interessante nesse texto. Eu quero primeiro ler do versículo 1 ao versículo 5 e convido você a acompanhar. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Essa é a história desse homem de Deus, que o próprio texto diz, e depois na boca do nosso Senhor será repetido essas palavras, homem íntegro e reto, homem temente a Deus, homem que se desviava do mal, homem muito próspero, homem rico, possuidor de muitos bens, de muitos rebanhos, de muitos servos e servas, homem que Deus agraciou com a sua esposa, com 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E da forma como nós vamos lendo o texto, parece que havia uma harmonia na família de Jó. Os irmãos, eles tinham sempre comunhão uns com os outros. Não estou com isso dizendo que não havia talvez aquelas briguinhas, aquelas picuinhas que existem. Quem tem aqui irmão sabe, de vez em quando um irmão briga com o outro, discute com o outro, age com egoísmo para com o outro. Mas talvez nessa fase da vida dos filhos de Jó, eles já são adultos. E eles estão agora mostrando que tem harmonia no lar, que tem comunhão, que eles gostam de estar juntos, porque um convida o outro para ir na casa do outro, para celebrar algumas festas, para comerem, para beberem, para estarem juntos. Mas Jó, um pai preocupado talvez com a vida espiritual de seus filhos, pensava, é possível que nessas festas, nesses banquetes, meus filhos possam ter exagerado em alguma coisa? Possam ter exagerado na bebida, no testemunho, possam ter blasfemado contra Deus. Então
Só faltou o diabo dizer assim: até eu. Se o Senhor me der tudo, até eu te adoro, até eu te sirvo, até eu me rendo ao Senhor. O Senhor o cerca de tudo, o Senhor dá tudo para ele. Deixa eu te perguntar de novo. Por que você serve ao Senhor? Por que você serve ao Senhor? O texto não diz isso. Deus poderia dizer assim para Jó, para Satanás: se você acredita ou não no que eu acabei de dizer, problema seu. Esse é meu servo Jó. Eu não tenho dúvidas nenhuma da sua integridade, da sua fidelidade, do seu temor, da sua retidão. Então, olha, sai daqui. Como você se atreve a questionar o que eu acabei de dizer? Mas Deus não fez isso. Deus falou: ah, é? Você está me instigando a dizer, ou está insinuando, de que o meu servo Jó só é fiel, só é tudo isso que eu acabei de declarar acerca dele mesmo, porque eu dou tudo para ele, porque eu o cerco das maiores bênçãos que um homem pode ter nessa terra, bens materiais, família harmoniosa, filhos lindos, família perfeita, saúde para dar e vender. Aí Deus chega para Satanás e diz: então eu vou provar para você que o meu servo Jó, ele me serve, não porque eu dou todas essas coisas para ele. E Deus colocou um limite. Qual foi o limite que Deus colocou para Satanás? Eu te autorizo a tocar nas coisas dele. Eu te autorizo a tocar nos bens dele. Eu te autorizo a você mexer na família dele, mas não atente contra a sua vida. Nós já ouvimos isso numa outra ocasião, mas vale a pena repetir. É duro dizer isso, porque algumas pessoas podem tirar do contexto e virar uma heresia, mas quando Deus quer, Ele usa até o diabo para nos provar. O diabo pensa que está fazendo do jeito dele. Mas Satanás aqui não percebe que Deus usará toda essa situação para fazer um teste. Então eu quero que nessa noite você não olhe para a história de Jó como costumeiramente olhamos, como um livro que retrata o sofrimento de um servo de Deus que perdeu tudo. Mas que você olhe para essa história de um homem que está sendo desconstruído. Porque lá no final ele vai declarar assim: Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Mesmo que nesta noite Deus chegasse para você e falasse assim: você é reto, você é fiel, você se desvia do mal, você é íntegro, ainda assim nós não estaríamos isentos de passar por provações, por lutas, por um teste tão difícil quanto este. Então, pensando nesta pergunta astuta, terrível de Satanás, incitando Deus, insinuando contra Deus que Jó o servia por causa das bênçãos, por causa do cuidado, de todas as benevolências que Deus dava a ele, nós vamos responder a pergunta ao longo dessa mensagem. Por que você serve ao Senhor? O texto nos informa o que aconteceu. Foi lido aqui do versículo 1 ao 5, o tamanho do rebanho dele, da riqueza dele. Ele tinha numerosos servos, os seus 7 filhos homens e suas 3 filhas mulheres, ou seja, tudo que era tesouro, bens, bênçãos na vida deste homem. Mas aí um dia, não foi um mês, 2 meses, durante uma década, durante uma vida toda que ele foi perdendo as coisas, ele perdeu tudo num único dia. Tenta imaginar isso. Eu não desejo isso para ninguém aqui. Não quero que você diga: o pastor Gilberto hoje parece que está querendo ser pregador do caos, que aconteça tragédias na minha história. Eu não desejo isso.
Mas Deus é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se eu curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, Ele continua sendo Deus. Por que você teme ao Senhor? Por que você serve ao Senhor? Não é fácil perder um filho. Ainda que eu não tenha experimentado dessa dor, espero não experimentar. Mas isso não compete a mim, está nas mãos do meu Deus. A lei natural, que não está na Bíblia em nenhum lugar isso, mas a gente inventa isso, a história diz, não é normal um pai sepultar filhos. A lógica da vida é filhos sepultando seus pais. Mas não está na Bíblia isso, viu gente? Não tem assim, Deus determinou que sempre os filhos sepultarão os seus pais. É a ordem natural dos fatos, mas temos muitas histórias de pais que sepultaram seus filhos. Mas 10 filhos? 10 filhos. Um velório com 10 caixões. Tenta imaginar, meu irmão. Você que ama seu filho, que ama sua filha. Você que já tem netos e netas, bisnetos, bisnetas. Só de pensar você fala, pastor, não, nem quero pensar. É doloroso demais, e é mesmo. Os servos foram chegando e falando, olha, os bandos dos caldeus vieram, deram contra os seus rebanhos. O senhor perdeu tudo, Jó. Do homem mais rico do Oriente, você agora é o mais pobre do Oriente. Do homem mais próspero e mais feliz da região de Uz, agora você é o mais miserável, você perdeu tudo. E qual foi a resposta de Jó quando isso aconteceu? E eu não quero que a gente leia esses versos agora de forma romântica, dizendo, ele sentou no sofá, depois se levantou e fez essa oração. Certamente foi com muito choro, foi com muita dor, porque o texto vai nos dizer isso. Vamos ler juntos os versos 20 a 22? Só o verso 20 e 21 a princípio. Vamos lá? Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Vamos parar um pouquinho aqui. Tenta imaginar essa cena. Ele se levanta. Ele rasga um manto. O que significava isso, irmãos, naquela época? Ele está se rasgando diante de Deus. Certamente ele não está feliz, claro que não. A dor é muito forte. Ele raspa a cabeça, como se estivesse se consagrando ao Senhor, fazendo ali um voto, rapou a cabeça. Ele se lança no chão, talvez com um pano de saco e cinza, e ele começa a orar, e ele começa a clamar ao Senhor, e ele começa a adorar o Senhor. Não parece estranho alguém que acabou de perder 10 filhos, alguém que perdeu todos os seus rebanhos, alguém que perdeu todos os seus servos, adorar ao Senhor, se prostrar diante de Deus, certamente com lágrimas, com o peito dilacerado, doendo, porque a perda foi muito forte, mas ele adora ao Senhor. Às vezes, como pastor, com dor no coração, eu preciso às vezes preparar algumas famílias para perdas. E às vezes eu gostaria de falar algo assim, não vai perder, só vai ganhar. Mas aí eu estou indo contra a Bíblia. Porque às vezes a Bíblia diz que a gente vai perder. Você está preparado para perder? Eu não desejo isso para você. Mas por que você serve a Deus? Talvez você diga, pastor, mas antes que o senhor diga, eu não sou que nem Jó, eu não estou rica, eu não estou rico, eu não tenho fazenda, eu não tenho rebanhos, eu tenho filhos, mas não cheguei a ter 10. Eu não moro num palácio, eu tenho uma vida muito pacata e muito humilde. Então eu acho que Deus não vai me provar, né, pastor? Tirar o que eu já não tenho. Não sei. A questão aqui não é que Deus só prova quem tem muito. Deus prova os seus servos e ponto final. Por que você serve ao Senhor? Porque Ele te dá tudo?
Porque Ele abençoa a sua história, porque você tem sido alvo da graça do Senhor, Ele tem abençoado a sua família, você está aqui servindo ao Senhor nessa igreja, então você o serve porque Ele te dá coisas, porque Ele derrama chuvas de bênçãos. Aí você diz, mas pastor, a Bíblia não diz que Ele dá. Eu sei, mas eu quero te perguntar, por que você serve ao Senhor? E Ele então vai dizer o que naquele contexto em que está ali, lançado à terra, adorando ao Senhor. Vamos ler o 21? E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Só louco faz isso. Por isso que o mundo não entende o Evangelho. É loucura mesmo. Um crente, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que perde tudo e ainda diz: bendito seja o nome do Senhor. Ele tirou. Fazer uma oração dessa? Você está preparado, meu irmão, minha irmã, para fazer uma oração dessa? Qual é a sua motivação para servir a Deus? A prosperidade? Ninguém na sua casa fica doente. E quando fica, é uma doencinha simples, não é nada mortal, não é nada maligno. Você vem de saúde, você tem tranquilidade financeira, você não passa por nenhum tipo de crise, você é uma pessoa bem-sucedida. Mas e se Deus nessa noite falar assim: eu vou tirar? O que foi que Satanás falou para Deus? Que se Deus tocasse nos bens de Jó e mexesse nas coisas que ele mais amava, o que Jó ia fazer? Jó ia negar, e Jó ia blasfemar. E nós? Você ia negar e blasfemar contra Deus? Eu já contei essa história numa outra mensagem, mas vou contá-la aqui. 3 homens gostavam de correr no parque. Todas as manhãs, eles corriam antes de irem ao trabalho. E um dia, eles estavam com um pouquinho mais de tempo, terminaram de correr e foram tomar um café, próximo ali do local onde eles corriam sempre. E começou uma conversa assim, informal entre eles. Olha, a gente se conhece há tanto tempo, a gente já corre junto há tanto tempo, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a sua motivação para correr? Aí o primeiro diz: sabe o que é? Eu venho de uma família que tem um histórico de que todo mundo morre do mesmo problema. É questão de tempo, todos na minha família morrem com problema cardíaco. E eu já fiz um check-up com o meu médico e ele disse que eu estou na fila. Eu sou o próximo. Mas que se eu for uma pessoa que saia do sedentarismo, que tenha uma alimentação balanceada, que pratique esportes, que eu posso melhorar a minha vida e de repente eu vou ultrapassar esse período que os meus irmãos ou os seus irmãos morreram. Então, pratique esporte, faça uma boa alimentação, tenha uma saúde melhor e você, quem sabe, poderá viver bem mais do que os seus irmãos, porque você tem um problema genético no coração. Infelizmente, a qualquer momento você pode infartar. Mas se você tiver uma qualidade de vida, você pode viver melhor. Então ele disse para aqueles 2 amigos tomando café: eu corro porque eu tenho medo de morrer. Eu não quero infartar. Aí o outro falou: bom, já que você falou, agora fala você. Aí o segundo falou assim: bom, na verdade, eu não tenho medo de morrer. Mas eu corro por um motivo só: eu amo comer. Eu não dispenso um churrasco. Eu não dispenso uma feijoada. Eu não dispenso uma pizza. Mas se eu só comer, como é que eu vou ficar? Desse tamanho. Então eu corro. Eu queimo as minhas energias, as minhas calorias, porque daí eu posso continuar comendo quanto eu quiser, porque eu corro, porque eu não sou sedentário. Aí diz esse aí: sabe por que eu corro então? Para não perder o prazer da comida, os benefícios de um banquete. E o terceiro começou a rir da resposta do primeiro e do segundo. Falou: o que foi que você está rindo? Ele falou assim: porque eu não corro porque eu tenho medo de morrer. Eu não corro porque eu gosto muito de comer. Eu corro porque eu amo correr. Eu tenho prazer
em acordar cedo, colocar a minha roupa, o meu tênis, correr antes de ir para o trabalho. E quando eu estou de férias, eu corro. Quando eu viajo a negócios para um outro lugar, para um outro país, eu acordo mais cedo antes de ir para a reunião de compromisso da empresa. E eu corro, porque eu amo correr. Aí você diz, o que isso tem a ver com servir a Deus? E eu vou te perguntar de novo. Por que você serve ao Senhor? Tem muita gente, não sei se é o seu caso, que serve a Deus porque não quer ir para o inferno. Tem medo do inferno. Pregar um evangelho para você de tal jeito, assim, ou você aceita Jesus, ou você vai para o inferno. E não é uma mentira, viu? Mas é aquela mensagem trash, que o cara vem gritando no desespero. Nós não precisamos fazer isso, não é esse evangelho que a gente tem que pregar. Eu sei que o que eu vou falar aqui é uma heresia. O Conselho do Jardim Verona não fará reunião nessa noite comigo, porque é só uma hipérbole que eu vou cometer aqui agora. Mas imaginemos que eu falasse assim, não existe inferno, isso é invenção. Aí um cutuca no outro, como é que é? Não tem inferno? Então tchau, bênção. Porque eu só estou aqui na igreja, porque eu não quero ir para o inferno, mas o senhor falou que não tem inferno, então pastor, partiu, vou curtir a vida. Porque eu estou na igreja, porque eu não quero ir para o inferno, eu tenho medo daí de ir para o inferno, mas não tem inferno, pastor? Tchau e bênção. Mas existe inferno sim, viu gente? Eu já falei alguns minutos atrás. Tem alguém aqui que serve a Deus porque tem medo de ir para o inferno? E o segundo, tem muita gente que está na igreja, e só Deus sabe quem são eles, que servem a Deus por causa dos benefícios, das bênçãos. Não é o nosso caso aqui, mas tem muitas igrejas por aí que as pessoas vão assim, vamos lá na igreja buscar a bênção? Vamos buscar as bênçãos. Eu vou te dizer uma coisa, sabe qual é a maior bênção que Deus vai te dar nessa noite? Ele já está te dando, é a palavra dele. Quando você passar por aquela porta, ou por essa porta e for para a sua casa, você diz assim, foi uma bênção. Olha o que ele te deu? A palavra dele, eu senti a presença dele, ele me abençoou, eu estava na presença dele. Tem bênção maior do que essa? Mas tem gente que só serve a Deus pelos benefícios, só quer prosperidade material, abençoa o meu trabalho, abençoa meu lar. Aí você diz, pastor, parece que o senhor está indo contra o que o senhor já pregou aqui em outros momentos. Eu não posso pedir para Deus abençoar o meu trabalho, para abençoar a minha família, para abençoar a minha saúde? Pode, mas a sua motivação para servir a Deus não pode ser apenas os benefícios. Só nos resta então o terceiro. Por que você serve a Deus? Porque eu amo o Senhor. Ele é o meu maior bem, Ele é o meu tesouro. Ele pode até não derramar bênçãos materiais na minha vida, eu posso continuar até o último dia da minha história nessa terra, sendo uma pessoa pobre, humilde, modesta, mas eu sou o homem mais feliz da face da terra, eu sou a mulher mais feliz da face da terra, eu amo o meu Senhor. Eu não sirvo, meu Deus, porque eu tenho medo dEle. Eu não sirvo, meu Deus, porque eu quero só as bênçãos dEle. Eu sirvo, meu Deus, porque Ele é a minha bênção. Ele é o meu tesouro. Ele é a minha porção. E é por isso, irmãos, que mesmo Jó, passando por tudo que ele passou, porque do capítulo 3, praticamente, até o capítulo 41, você verá um Jó que vai amaldiçoar o dia que ele nasceu, que vai dizer por que a mãe dele não assim, rejeitou o peito, falou assim, por que a senhora não me negou o seu peito, deixasse eu passar fome? Jó estava aflitíssimo. Os amigos de Jó, que não eram amigos, partiram de uma premissa errada, disseram que Jó tinha pecado, que Jó tinha blasfemado contra Deus, e por isso ele estava passando por tudo aquilo. Mas às vezes, irmãos, estar no centro da vontade de Deus é estar passando por lutas, por provas, porque Deus nos matricula nessa escola, na escola do deserto, na escola do sofrimento. Verso 22 diz o quê? Em tudo isso, Jó não pecou. Mas aí vocês dizem assim, bom, Satanás desistiu. Não dá para brincar com esse homem não. Deus está certo mesmo.
Jó é o que Deus falou. Então, vou procurar outro para tentar destruir. Não, o texto diz, muito parecido com a leitura do primeiro trecho que nós já lemos, que um dia, quando os filhos de Deus estavam perante o Senhor, quem é que apareceu de novo? Satanás. A pergunta é a mesma, de onde você está vindo? De passear na terra, de rodear a terra. E de o que é que Deus falou de novo pela segunda vez? Vamos ver aqui no texto. Versículo 3 do capítulo 2. Observasse meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aí olha o que Deus acrescenta agora. Ele diz assim: ele conserva a sua integridade, embora, Deus falando para Satanás, você me incitou contra ele para o consumir sem causa. Aí você fala, o quê? Então foi sem motivo? É o que a Bíblia está dizendo. Porque às vezes a gente fala assim, quando alguém peca, ou quando alguém está passando por alguma tribulação, por que nós pensamos isso, e as pessoas que estão ao nosso redor também pensam assim, deve ter cometido algum pecado. Ah, não é possível. Ele é justo, ela é justa, ela é uma serva de Deus, está passando por luta? Está em pecado. Mas Jó não estava em pecado. Eu não estou dizendo que Jó não era pecador. Jó era pecador, como eu e você. Mas Jó não estava em pecado. Deus estava provando o seu servo. Foi uma prova dura? Não tenha dúvidas. Porque olha, perdeu todos os bens. Talvez você diga assim, olha, é uma dor terrível, perder toda a fazenda, tudo que ele acumulou ao longo de uma vida toda, mas perder 10 filhos, estar de luto, rasgou o manto, raspou a cabeça, se jogou no chão, adorou o Senhor, mas declarou, eu saí nu do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas aí Satanás atrevidamente, astutamente diz novamente para Deus, claro, por enquanto o Senhor não tocou na pele dele, o Senhor não tocou nos ossos dele, o Senhor não tirou a saúde dele. A hora que o Senhor tocar na pele, nos ossos dele, ele vai blasfemar. Não estou desejando que você fique doente, que você vá para um hospital e fique numa cama. Eu nunca passei por essa experiência, não sei se Deus vai me permitir passar por uma experiência dessa. Se você me perguntar se eu quero passar por essa experiência, não, eu não quero, ninguém quer. Há irmãos aqui que já passaram por isso e sabem do que eu vou dizer agora, não é fácil. Você de repente ouviu um médico falar, olha, só um milagre. Irmãos queridos nossos, nessa semana ouviram isso, de uma médica. Só um milagre. Não é fácil. Satanás então diz, toca na pele dele, tira a saúde dele, manda a enfermidade para ele, você vai ver se ele não blasfema. Aí o que Deus falou? Pode tocar. Mas por que Deus está permitindo tudo isso? Porque Deus conhece os seus filhos. Já foi dito aqui, e eu vou repetir, que às vezes a gente fala assim, eu não suporto mais nenhuma prova igual a esta. Eu cheguei no meu limite. Já falou isso alguma vez na sua vida? Eu já falei. Mas como é que você sabe onde é o seu limite? Tem alguém aqui que sabe o limite? Ninguém sabe. Só Deus sabe o seu limite. E às vezes, Ele não vai além do que você pode suportar. Ainda que seja, às vezes, uma dor insuportável como foi essa de Jó. Deus sabia porque estava fazendo isso na vida de Jó. Talvez você diga, pastor, eu não estou passando por uma prova nessa proporção de Jó, mas eu estou sendo provado. Eu estou passando por muitas lutas, mas o Senhor vai te dar forças para você passar nesse teste, para você vencer. O que o texto diz? Verso 7. Satanás sai da presença do Senhor, fere Jó de tumores malignos. Não é benigno não. Tumores malignos, não é só um tumor, são vários. E o texto diz que foi desde a planta do pé até o alto da cabeça. Alguns chegam a dizer que era como se o seu corpo fosse tomado por furúnculos, que foram todos estourando, e foi saindo aquele pus, e ele pegava um caco da telha, e ele raspava, ele gritava de dor, ele gemia. Os amigos de Jó vieram de longe para consolar, e ficaram dias sem abrir a boca, não conseguiam falar.
Tamanha era a dor, o cheiro. E você diz: mas Senhor, por que o Senhor está fazendo isso com o teu servo? A mulher dele perdeu a cabeça. A mulher de Jó, vendo aquela aflição do marido, ela também certamente estava sofrendo pela perda dos filhos, por tudo que tem acontecendo com seu esposo. Agora vê o seu filho, o seu marido daquele jeito. Aí ela se desespera, mas ela fala algo impensado. Verso 20, verso 12, melhor dizendo. Deixa eu estou me perdendo aqui um pouquinho, deixa eu voltar. Verso 7 em diante, né? Já lemos o 7. Aí, o versículo 10. Que a mulher dele falou no versículo 9: então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Eu não estou com isso aqui dizendo, irmãos, por favor, longe de mim querer dizer que as mulheres todas estão falando isso. Essa mulher estava aflita, estava desesperada, com a dor, mas ela não foi sábia. Ela não foi sábia. Jó não se separou da mulher dele, viu, gente? Tem gente que acha que Jó largou a mulher dele. Não largou. Quando Deus restaura a sorte de Jó e ele vai ter mais 10 filhos, é com essa mulher aqui. Mas nesse quesito, ela não foi sábia. Por isso que a palavra de Deus diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a destrói. Porque o que ela falou para o marido dela não é uma palavra de uma mulher sábia. Ela disse assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Já imaginou, minha irmã, você falando isso para o seu marido? Seu marido perde o emprego, seu marido está num leito de dor, seu marido está passando por muitas provas, e aí você diz: e você continua crente, e você continua lendo a Bíblia, e você continua orando, e você continua cantando, amaldiçoa esse teu Deus e morre! E a resposta de Jó, com toda a dor que ele estava sentindo, não poderia ser outra. Olha o que ele fala para sua mulher: você fala como qualquer doida. Você não está batendo bem. Você não está cônscia do que está acontecendo aqui. Nós recebemos o bem de Deus. Por que nós não vamos estar preparados para receber o mal? Difícil, não, irmãos? Em tudo isso, Jó não pecou. Por que você serve a Deus? Porque Deus te dá tudo? Porque seus filhos são lindos? Porque você está empregado? Porque você tem casa própria? Mesmo que ela seja alugada, você está conseguindo pagar o aluguel? Porque você consegue ter lazer com a sua família? Porque você tem saúde? E mesmo quando você fica um pouquinho doente, mas você tem aonde ir, você tem um médico para se tratar, você tem dinheiro para comprar remédios. É por isso que você serve o Senhor? Porque Deus está te cercando de bênçãos, de cuidados materiais? E se Deus tirar? Se Deus tirar esse conforto seu, se Deus tirar essas coisas que é dele, é bênção dele, se Deus tirar a vida de alguém que nós tanto amamos, o que você vai fazer? Eu volto a falar o que eu disse há pouco: eu espero nunca passar por uma dor dessa. Eu não quero passar por uma dor dessa, mas eu não posso dizer que eu nunca vou passar. A morte é alguma coisa terrível. Dilacera o nosso coração, rasga o nosso coração. Mas quando você tem a motivação correta para servir ao Senhor, mesmo que você perca tudo, como diz o profeta Abacuque: todavia eu me alegrarei no Senhor. Porque o quadro de Abacuque lá é caótico, é nacional, é no mundo. E ele diz: ainda que a figueira não floresça, não tenha os animais no pasto, produto da oliveira minta, todavia eu me alegro no Senhor. Deus me incomodou muito essa semana com essa pergunta. Talvez Ele quer trabalhar em mim antes de trabalhar em você. Gilberto, por que você me serve? Por que você me serve, Gilberto? Qual é a sua motivação, meu filho, para me servir?
Pergunte para Deus por que você está servindo a Ele. Nosso coração é enganoso, mas Deus sabe as reais motivações. Eu não quero que ninguém desista de servir a Deus, que você vá embora, que você diga: entendi o recado, pastor, então vou embora dessa igreja, porque eu estou vindo aqui por interesse. Eu só estava vindo aqui porque eu queria ser abençoado por Deus materialmente, mas já que o Senhor está dizendo com todas as letras que a motivação para servir a Deus não são as coisas materiais, fui, porque era isso que eu queria. Não, eu estou vindo aqui, Senhor, porque eu não quero ir para o inferno. Mas eu estou achando que essa conversa de inferno também é mais uma das invenções que vocês cristãos fizeram para encher a igreja de gente. Estou fora, vou embora para casa. Ou você vai dizer: não, eu estou aqui porque eu fui salvo e lavado no sangue de Jesus. Ele me transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu tenho prazer em servi-lo. Ele é o ar que eu respiro. Ele é o meu Deus. Ele é o meu sustentador. Ele é o meu provedor. Ele é o meu cuidador. Ele é o meu protetor. Ele é o meu bom pastor. Eu não tenho lugar para ir. Eu não tenho outro lugar para estar. Eu não tenho outro lugar para frequentar, a não ser estar na presença do meu Deus, na casa do meu Deus, junto com os meus irmãos. Eu amo servi-lo. Eu não sei se Ele vai me dar alguma coisa, alguma bênção material. Se Ele me der, toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Eu quero glorificar com os bens que Ele me der. Se Ele me der uma família linda e maravilhosa, eu quero glorificá-lo com a família que Ele vai me dar. Mas se Ele não me der essas coisas, eu vou continuar servindo a Ele. Eu vou continuar sendo um homem íntegro, uma mulher íntegra, que se desvia do mal e que diante de Deus agrada a Ele com a sua vida. Queria que você fechasse os seus olhos agora. Por que você serve ao Senhor? Usando como pano de fundo a história de Jó. Responda para Deus. Diga para Ele o que está aí no seu coração, aquilo que Deus foi mexendo com você pela palavra dEle, que o Espírito Santo foi aplicando aí no seu coração. O que você quer falar para Deus agora sobre essa pergunta? Por que você serve ao Senhor? Qual é a sua motivação? Já foi lido nessa noite no livro do profeta Malaquias que o povo de Israel teve uma época que disse assim: inútil é servir a Deus, porque o ímpio prospera, nada de ruim acontece com eles, e eu estou aqui sofrendo, penando. Está com inveja do ímpio? Um dia Deus vai mostrar a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Por que você serve ao Senhor? Fale com Ele. Eu vou orar por você na sequência. Maravilhoso Deus, a começar em mim, sonda o meu coração, prescruta a minha alma, Senhor. O Senhor é o único que pode penetrar onde ninguém mais penetra. O Senhor é aquele que vai na fonte do meu coração e vê as motivações que brotam dele, as intenções que muitas vezes eu tenho. E o Senhor sabe, ó Deus, realmente por que é que eu estou na tua presença. Somos gratos pela bendita obra de Cristo na cruz, pela salvação, pela vida eterna, pelo perdão dos nossos pecados, por pertencermos ao teu povo na face da terra e estamos aguardando a volta gloriosa do teu Filho Jesus. Mas é uma pena, Senhor, que nós às vezes nos perdemos na nossa vida aqui na terra como os teus filhos, e às vezes podemos estar te servindo com a motivação errada. Jó não sabia o que estava acontecendo, e o Senhor o provou. Mas o Senhor lá no final, depois de ter trabalhado mais ainda na vida deste homem, ele reconhece, ó Deus, que o Senhor pode todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Que nós possamos nos render aos teus pés, Senhor, e nós possamos consagrar toda a nossa vida, toda a nossa história, todo o nosso ser ao Senhor.
Ó Deus, que não seja outra motivação a não ser essa: te amamos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Temos prazer em te servir, Senhor, mesmo que o Senhor permita às vezes que passemos por perdas, por momentos de tristeza, pelo vale sombrio da morte, pelo vale da dor, pelo vale da tribulação, mas que ainda assim nos nossos lábios não tenha uma palavra de murmuração, de reclamação, mas que nós sejamos, ó Deus, ainda que as lágrimas venham rolar dos nossos olhos, que o nosso coração esteja apertado, sentindo uma dor tremenda por perdas, mas que nós continuemos te bendizendo como Jó fez naquele momento. Visita o nosso coração, Senhor. Consagra-nos para ti mesmo, Senhor. Que o teu nome seja exaltado nas nossas vidas e nos perdoe quando te servimos com a motivação errada. Nos perdoe, Senhor, quando te servimos por outras motivações que não seja esta. Te amamos, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Criador, o nosso sustentador. É em nome dele, de Jesus, o nosso bom pastor, que nós oramos. Amém.